É um checklist infinito. Onde nasceu... E ainda tem uma coisa, você tem que ver também que a bioquímica daquele momento influencia. Então, assim, eu me lembro que no meu protocolo, sempre o exame de sangue, os pacientes falavam, nossa, mas são 12 tubos. Falei, pois é, eu acho até pouco. Porque se eu fosse pedir tudo que tem, eu tô pedindo o básico. Vitamina de complexo B, vitamina D, cálcio, magnésio, é o básico. Exato. Nossa, mas isso, eu achei que era hemograma. Falei, hemograma, meu amor, não quer dizer nada. Porque você tem uma anemia, ela pode ser uma infinidade de coisas. Aí a pessoa fala, nossa, mas isso é muito difícil. Falei, não, realmente é muito difícil. Uma vez nós fizemos uma live, assim, antigamente, no Hospital das Clínicas, os psicoeducacionais eram ao vivo num auditório onde tinha no máximo 300 pessoas. Hoje com live você fica com 500 e você não tem noção de como chega, né? Vídeo que chega a 500 mil que você fala, meu Deus, como o poder disso, né? Foi assim que eu convenci um pouco os mais antigos de que não era charlatanismo e que tava tudo bem fazer internet. Mas a gente fazendo uma vez um psicoeducacional ao vivo, e aí uma psicóloga que é de lá e que ela sabe, como os bons psicólogos sabem, ela falou, precisa dos exames para fazer um diagnóstico psiquiátrico. Eu, como psicólogo, eu não vou conseguir fazer um diagnóstico porque pode ter outras causas que estejam produzindo. E ela falou isso justamente numa semana que tinha vindo para o ambulatório um paciente que ele internou em mania, mas a causa era um tumor do cérebro, do lobo temporal. E ele não tinha história familiar. Pode acontecer, né? E quem não sabe disso, fala, meu Deus, como assim? Como assim? É isso que eu tô falando. Em psiquiatria, eu sempre botei uma coisa... Meu diagnóstico tem que ser de exclusão. Eu tenho que tirar tudo. Todas as possibilidades. Em princípio, para ser exclusão. Porque uma psicose pode ser por uma alteração de ureia. Exato. Pode ser por alteração de enzimas hepáticas momentânea. E as pessoas falando, mas isso eu mando pro clínico, mas ele vai chegar em você. Você vai fazer o quê? O cara tá doido, você vê que ele tá todo alterado. Exato. Eu vou mandar para o clínico, eu vou mandar para o especialista. Sim. Mas eu tenho que fazer alguma coisa imediato. Tá pegando fogo. Eu me recuso a pegar um extintor de incêndio e tentar. Tudo bem, depois ele vai refazer a fiação. E o do pior, fígado. às vezes, uma vez no hospital onde eu também trabalhava na enfermaria, um quadro psicótico ficou internado 30 dias. E sempre pedia na internação a neuroimagem, a ressonância e os exames e tal. Só que sorologia demora pra ficar pronta. É verdade. Então a pessoa viu os exames mais rápidos e ela esqueceu completamente da sorologia. Depois de 30 dias, um quadro resistente, que não evolui, vamos pedir de novo? Vamos fazer uma tabela pra gente comparar. A hora que a gente vai fazer a tabela, opa, faltou isso aqui. Pelo amor de Deus, minha filha, ela tem uma sífilis terciária. Que tá de volta. Que no meu protocolo sempre tem os marcadores pra sífilis. E as pessoas, há 10 anos atrás, agora assim, mas você pedir sífilis, tá extinto. Eu falei, amor... As pessoas não estão usando preservativo mais. Exatamente. Hepatite C. Entendeu? Então, assim... Dizer que psiquiatria só vê cabeça é a maior besteira que eu já ouvi falar na minha vida. É a especialidade mais clínica que tem. Você tem que saber clínica, pelo amor de Deus. Não tem como. A pessoa, às vezes... Eu me lembro que na minha época a pessoa falava, eu vou fazer psiquiatria que eu não quero saber de clínica. Eu falei, então, meu amor, tá indo pro lugar errado. Porque naquela época era só psicanálise, ponto. Sim. Gente, nada contra... Mas não dá conta da complexidade. Não dá conta. Nós somos seres que estamos... As pessoas falam assim, você acredita? Tudo falou, isso é uma questão pessoal, todos nós temos religião e tal, eu não vou ficar expondo assim como política, ninguém expõe. Mas nós estamos desencarnados ou encarnados? Nós estamos. Então nós temos um órgão que é o cérebro. Muitos órgãos. Nós não podemos esquecer. E o cérebro comanda todos os outros. Como é que eu não sei dos outros? Né? Eu posso não saber tratar a minúcia do especialista, mas eu sou obrigada a saber que tem alguma coisa. A pensar, a identificar e dividir isso com outro colega. E aí eu lembro que essa psicóloga foi muito criticada lá ao vivo, né? Na época, na internet ela teria sido cancelada. Acho que é um pouco melhor. Eu acho que é mais fácil, a gente evita de olhar os comentários. Ao vivo é muito mais difícil. Você tá dizendo, então, que nós psicólogos temos que tomar cuidado, então? Eu falo, sim, você tem que tomar cuidado.
Porque pode, inclusive, uma crise histérica, conversiva, a pessoa pode ter uma epilepsia. Infelizmente, pode ter. Pode não ser e tá tudo bem isso. A gente só tá falando de coisas que um ajudar o outro. Não é é meu, é seu, não mexe aqui. Mas são essas verdades absolutas que a faculdade, infelizmente, passa e cria uma divisão entre as especialidades. Que não tem necessidade. Porque uma época era assim, você vai ao psiquiatra, você é doido. Você vai no psicólogo, não. Então o psiquiatra era o mal, o psicólogo era o bonzinho. A mamãe e o papai, né? Mamãe e papai. Eu adoraria que a vida fosse assim, né? É engraçado quando a gente pega paciente que é psicólogo, complexa. Você percebe às vezes a resistência. Uma raiva com a gente. Eu falava pra ele, olha, os pacientes mais difíceis são os psicólogos, em princípio, e os médicos também. Médico falava também, isso. porque acha que médico sabe, também. vai conseguir, que vai resolver sozinho. E eu me lembro quando eu atendia médico e psicólogo, eu falava assim, vamos baixar a guarda. Você tá numa posição que podia eu estar na mesma. Então, vamos colocar que a gente está buscando solução. Sim. A gente não está querendo dizer que eu tô certa, você tá errada. Então, a gente começa por aqui.